é o que eu ordeno a vocês: amem-se uns aos outros. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa de São Matias, o apóstolo que ocupou a vaga de Judas. E é interessante o processo da escolha de Matias, que está em plena sintonia com o tema do nosso jubileu, que é a sinodalidade. Querem ver? Primeiro, estava reunida a comunidade. O texto não traz, omite este versículo, mas eram 120 pessoas. Os biblistas gostam dos números. 120 é a multiplicação de 10 vezes 12. Então, 12 era o número dos apóstolos. Então, esses 120 representam a comunidade reunida. E Pedro vai então lembrar: olha, é preciso que alguém fique no lugar de Judas. Inclusive vai falar o que aconteceu com Judas. E aqui, se observarmos bem, vai dizer a causa da morte de Judas, que é diferente do que São Mateus apresenta. Aqui diz que ele teve uma queda, enfim. Mas onde está o aspecto da sinodalidade? É a consulta que Pedro faz à comunidade. São João Crisóstomo vai falar assim, comentando essa passagem: mas Pedro não tinha autoridade de escolher por ele mesmo quem ficasse no lugar de Judas? E o próprio São João Crisóstomo responde: sim, ele tinha, mas ele preferiu abrir mão disto para não caracterizar favoritismo. Então esse é o princípio da sinodalidade, a capacidade de ouvir e de escutar a comunidade. E hoje nós fazemos isto nas suas várias formas de organização, suas assembleias, seus conselhos, suas equipes. É importante compreender que são instâncias da igreja e que não podem ser grupos para dizer um amém inconsciente a tudo aquilo que vem do padre ou do bispo, porque senão não caracteriza a sinodalidade. Esta é a consulta que tem que ser feita, e assim Pedro fez, ouviu a comunidade. E é interessante a gente perceber no processo da sinodalidade a presença de Deus pela oração, porque antes de escolher Matias, eles vão fazer uma oração: Senhor, mostra-nos qual destes tu escolheste. Então vejam bem, meus irmãos e irmãs, no processo de sinodalidade, a escolha de nossas decisões, dos caminhos a seguir, não devem satisfazer a nós, aos nossos interesses, e não devem ser escolhas nossas, mas devem ser escolhas do próprio Deus. Para tanto, é preciso confiar a Ele o processo e o critério de escolha. Mostra-nos quem tu escolheste, aquele que tu escolheste. Então, no processo de sinodalidade, a igreja deve cada vez mais buscar realizar a vontade de Deus para responder aos desafios postos hoje à evangelização. Por isso é que o Papa Francisco tem uma expressão muito bonita, que a igreja não pode ser autorreferencial. Uma igreja autorreferencial é uma igreja centralizada e centralizadora, que não sabe ouvir a própria comunidade. Penso que isso fica muito claro neste texto dos Atos dos Apóstolos. E nós precisamos sim, irmãos e irmãs, construir esta sinodalidade. Vejam, peguemos o exemplo aqui da nossa cidade de Viçosa. Nós somos 4 paróquias, mas uma igreja só.
Nós temos que dar este exemplo de sinodalidade. É assim que vai se dar a força da igreja. Então esse gesto bonito de uma paróquia estar junto com a outra, celebrando com a outra, é sim uma expressão também desta sinodalidade que nós nos esforçamos para realizar. Esta campanha que agora as 4 paróquias se uniram para realizar em favor do povo do Rio Grande do Sul, também é sinal de sinodalidade. O esforço de uma Semana Santa em conjunto é também sinal de uma sinodalidade. E tantas outras iniciativas. Lembro-me bem, há alguns anos, quando coordenador diocesano de pastoral, aqui estive, para numa ação conjunta das paróquias, lutar pela paz, pelo fim da violência, também é ação de sinodalidade. E é claro que nós podemos avançar sempre mais nesse caminho. E quanto mais aprofundarmos e avançarmos nesse caminho, tanto mais a nossa igreja será viva, tanto mais conseguiremos construir o reino de Deus, e tanto mais daremos testemunho para a sociedade. Viver a sinodalidade, escutar a igreja, escutar as comunidades, esse é o caminho. Observemos, irmãos e irmãs, que todos nós somos chamados a viver a nossa vocação de apóstolos e apóstolas. Ouvimos aqui Matias sendo eleito, escolhido. Cada um de nós, pelo batismo, foi eleito, foi escolhido e se tornou discípulo e discípula de Jesus, seus apóstolos. Contudo, observemos 3 princípios ou 3 características que identificam o missionário, o apóstolo, o discípulo de Jesus. E é o livro dos Atos dos Apóstolos que nos relatam isso. O primeiro critério que traz para nós ali é exatamente o critério de ter convivido com Jesus, ter feito a experiência de Jesus. Eu diria assim, ter sido aluno e aluna na escola de Jesus. Por isso que disseram, Matias está conosco desde que Jesus foi batizado por João Batista até a sua ressurreição. Ele participou da escola de Jesus, ele foi aluno de Jesus, então ele conhece a vida de Jesus. Ah, meus irmãos, quanta gente está falando de Jesus sem conhecer Jesus. Por isso pregam um Jesus que aliena as pessoas, porque não conhece Jesus Cristo, não foi aluno da sua escola, foi aluno de escolas de doutrinas e de outras coisas, e não do Evangelho. Quantos influências estão aí a causar divisão na igreja, falando em nome de Cristo, com rótulos de católicos, sem conhecer Jesus Cristo. Não se pode ser apóstolo na igreja sinodal quem não foi aluno nesta escola de Cristo. Primeiro critério. O segundo critério é formar comunhão. Matias juntou-se aos 11, formou comunhão. Não é possível viver a sinodalidade na divisão. A sinodalidade é a expressão da comunhão, uma comunhão que não elimina as diferenças, mas que sabe perceber nas diferenças a riqueza daquilo que cada um traz dentro de si. Por isso, irmãos e irmãs, é possível também viver o ecumenismo, e a sinodalidade nos conclama isto. Os cristãos, sejam de qual igreja for, foram todos batizados em nome de Jesus. Não há razão para sermos divididos entre nós, porque somos irmãos. Esta comunhão deve extravasar também para com nossos irmãos e irmãs de outras confissões religiosas, de outras igrejas cristãs. E como carecemos disso? Ecumenismo não é querer convencer o outro de que a sua igreja é melhor do que a outra. Ecumenismo é todos comungarmos do mesmo amor que nos vem do Cristo. É todos nos unirmos na defesa dos projetos de Jesus Cristo, o projeto da vida, do amor, do perdão, da solidariedade. Não há como se participar de uma igreja sinodal
se a gente não fizer a experiência da escola de Jesus. Não há como ser uma igreja sinodal se a gente não busca a comunhão. E o terceiro critério: testemunhar a ressurreição de Jesus. Esses são os critérios fundamentais para que nos apresentemos verdadeiramente como discípulos e discípulas de Jesus e assim construamos uma igreja verdadeiramente sinodal. Tudo isso nós bebemos nesta leitura, na festa que hoje celebramos. E como que, meus irmãos e irmãs, costurando tudo isso, alinhavando tudo isso, vem o Evangelho dizer que tudo isso só é possível se permanecermos no amor de Cristo. Só o amor de Cristo é capaz de nos fazer compreender esse processo, buscar esse processo, acreditar nesse processo, apostar nesse processo. E como é que nós vamos fazer para permanecer no amor de Cristo? Guardando os seus mandamentos. Guardar no sentido de praticar os seus mandamentos. E quais são os mandamentos? Amar-nos uns aos outros, como Ele nos amou. E como é que expressamos esse mandamento? Dando a vida uns pelos outros. Não há maior expressão de amor do que dar a vida pelos amigos. Quem é o paradigma desse amor? Cristo, que morreu na cruz para nós. Assim, queridos irmãos e irmãs, desejosos de sermos de fato uma igreja que vive a sinodalidade, busquemos cada vez mais viver esta nossa vocação eclesial, a nossa vocação de discípulos e discípulas, aperfeiçoando cada vez mais os nossos conhecimentos na escola de Jesus, fortalecendo a nossa comunhão, testemunhando a ressurreição de Cristo. Tudo isso no amor. Que a pastoral da criança e a pastoral do menor, que hoje celebra o seu jubileu, sejam cada vez mais expressão disso. E vocês têm esse privilégio, porque cuidam dos prediletos de Jesus, que são as crianças e os adolescentes, especialmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Oxalá todas as nossas comunidades tornassem de fato as crianças prioridade absoluta nos lares, nas escolas e em todas as circunstâncias. Oxalá nossos gestores públicos tivessem efetivamente políticas públicas que atendessem as crianças e os adolescentes. Oxalá todos nós eliminássemos de nós todo o preconceito que temos em relação à criança e ao adolescente. Que esta Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, nos faça verdadeiramente uma igreja sinodal. Amém.